e tal, eu fiquei até um pouco nervoso em não atender no espaço e tal, mas deu tudo certo. Então, meu nome, em nome da equipe diretiva, da Daniele, da minha coordenadora Paula também, e em nome de todos os profissionais que se envolveram, a gente fez o café, a gente estava esperando, ansiosos por vocês, e pela palestra enriquecedora, para que a gente consiga produzir isso no nosso ambiente escolar, para que nos capacite como profissionais para lidar com um tema que é tão importante dentro da escola. Eu vou passar na cadeira de cada um e deixar uma lembrancinha e um agradecimento, e eu volto sempre para, por favor, nos mostrar mais, nos trazer mais conhecimento, tá bem? Tá bem, Valeu, obrigada, Renato. Nós desejamos. Valeu. Chave para cada um da escola, tá bom? Eu só vou passando. Opa, muito obrigado. Imagina. Muito legal. Pessoal, olha só. Quem não assinou a lista de presença, por favor, eu vou passar ali para vocês assinarem. Vamos adiante então, né? Porque a gente tem bastante coisa ainda para tratar. Eu vou Agora já era. passar a palavra direto para o André, que ficou ainda querendo fazer uma fala, e depois eu retomo aqui. Muito brevemente, Camila, eu tenho algumas ponderações que eu estou anotando para depois para o final. Mas uma eu acho importante que surgiu aqui, e daí quem estuda, né, eu como sociólogo não posso prescindir também de lidar com questões que eu acho que são importantes. Se falou aqui sobre a questão da oralidade das comunidades quilombolas, né, e de alguma forma da oralidade enquanto princípio de registro. Eu sou defensor e, de alguma forma, pertenço a um grupo de pensadores que tem discutido isso, de que a gente deve respeitar a oralidade das comunidades de matriz africana, de origem africana. Por quê? Porque é a oralidade, é a história oral que nos trouxe até aqui. Né? Nós tínhamos outras formas. Quando eu digo nós, eu falo da minha ancestralidade que veio de África. Nós tínhamos outras formas de comunicação. A nossa história só é reconhecida dessa forma porque a oralidade permitiu que nós chegássemos até aqui com essa história. E aí, quando se reivindica que tem que ter um registro, bom, o registro tem que ser feito pelas instituições. E se até hoje não há um registro, por exemplo, sobre as comunidades, aqui é a SMED, é a universidade, é o governo do Estado que está falhando nesse registro. Porque eu não posso querer que uma liderança de comunidade quilombola faça um registro ou cobre dos seus ancestrais o registro. Porque é da nossa história, é da história dos povos africanos manter a oralidade como padrão de comunicação e de referência histórica. Né? Então a gente, me parece, tem que tomar um cuidado quando vai fazer esse tipo de argumentação, porque fica parecendo que as lideranças e mesmo a comunidade tem que ter um registro de si. Aí eu sugiro para a leitura dos colegas e das colegas que aqui estão, um pensador chamado Amadou Hampâté-Bâ. É um pensador africano, está lá na História Geral da África, a introdução e parte do primeiro capítulo, onde ele vai falar da importância da oralidade para os povos africanos e sua descendência e como nós devemos fazer o registro. Né? Porque esse é o ponto. Como é que a gente registra? Não dá para ter um caderno registrando, não. A gente tem que pensar que essas culturas são tão complexas quanto as europeias. Só que a gente tem uma outra forma de comunicar a nossa ancestralidade, né? Que não é pelo registro escrito. Né? Então, quando eu estava vendo a Dona Madalena contando a história dela, a primeira coisa que me ocorreu é o seguinte: aqui está a riqueza. A responsabilidade é nossa de fazer esse registro. Porque nós temos o trânsito acadêmico, somos professores e professoras, né? Mas a riqueza está justamente em ela nos contar essa história, inclusive com detalhe. E a gente ficou aqui conversando em off depois, e ela disse assim, tem coisas sobre... Eu perguntei se a senhora trabalha no campo ainda, ela disse assim, eu trabalho no campo. Né?
muito tempo. E ela disse, tem coisas que eu não consigo falar, que é a memória do pai. Então, quer dizer, tem detalhes aí que a gente tem que perceber, né, e que me parece é a formação, é esse tipo de exercício que nós fazemos aqui, que nos permite reconhecer, por exemplo, e aí eu reforço, né, tenho conversado com o Nilo, a preocupação do Nilo de não deixar com que as crianças percam a sua matriz cultural, porque a gente tende a ocidentalizar. Digo isso enquanto professor também, né? A gente tende a ocidentalizar o quê? Tem que ter registro. As crianças têm que ter um lugar onde memorizar tudo e colocar no papel. Quando, na verdade, me parece mais importante que a gente valorize a cultura dessas crianças. Como é que a gente faz isso? Há uma série de exercícios, a lei está prevendo isso, né, dessa 639. Uma delas é respeitar a maneira como os africanos e seus descendentes contam a sua história na diáspora. E aí tem uma série de literatura que a gente pode depois explorar aqui. A gente não pode querer impor uma forma de conhecimento, que é o conhecimento europeizado e ocidentalizado, sobre como se faz registro. Não. Eu acho muito mais interessante passar 2 ou 3 horas conversando com o Nilo, seja que liderança quilombola for, para ouvir a história deles, do que encontrar no livro um registro que, inclusive, é de terceiro, nunca é da primeira pessoa. Né? É um registro de terceiro, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Só queria pontuar, desculpa se eu interrompi a tua fala, mas acho importante para nós, professores e professores, poderem dar conta. Eu, por isso que como alguém falou, eu faria o livro Everton, né, da SED. Está aí um projeto, né, se for o caso, da gente, né? Exato. E veio a gente e hoje também. Está aí um projeto para a gente, para ele. Perfeito. É por isso que falou, tem que valorizar a cultura. A própria Bíblia de 1965, gente, eu já falo baixo, falar de máscara, começa a sufocar, começa, né, é horrível. Aí, assim, ó, além da 10.639, 11.635, as resoluções que a gente tem trabalhado também, né, resolução número 5, resolução número 8, que tratam da educação escolar indígena e da educação escolar quilombola, acho que eu inverti, né, que é exatamente o que o André falou, né, não é a gente querer que esses alunos se adaptem ao nosso sistema, e sim, né, ter diretrizes educacionais que contemplem, né, a cultura desses povos, né, dessas comunidades. Então é bem isso que o André falou. Se a cultura baseada, pautada na oralidade, a gente tem que trabalhar a oralidade, né, e não querer que os alunos, né, se moldem aos moldes europeus. É isso. Já para ti. Eu me lembrei também, aproveitando a questão de indicação de leitura, para quem não conhece, a Leda Maria Martins tem um livro, Performance das Oralituras, onde ela descreve como que a transmissão de conhecimento aconteceu aqui no Brasil. E ela vai justamente defender o corpo como lugar do conhecimento. É no corpo que está escrito, é no corpo que acontece a história africana. Então, quando a gente vem para a escola, e a escola é esse lugar do livro, e é o lugar de você estar sentado e olhar para um quadro, você negligencia a primeira premissa africana, que é o corpo. Então, como é que a gente pensa a escola agora, não mais nessa estrutura novamente que nós estamos agora, né? De frente olhando para o quadro, e como que a gente passa a pensar então a escola enquanto lugar do corpo, porque é lá que está o conhecimento. Para a gente pensar uma educação às vezes antirracista e baseada também em saberes negro-africanos e até mesmo indígenas, a gente precisa repensar o corpo enquanto lugar do conhecimento. E aí, a partir daí, a gente vai pensar uma nova história de transmissão desses saberes. Então, se a história nos mostra, né, que os nossos corpos são diferentes, que os nossos andares são diferentes, a nossa concepção, né, como ser humano, ela é diferente, cabe também a gente compreender que a maneira de transmissão das ações, da nossa convivência como ser humano, elas também vão ser diferentes. Então, se faz necessário que a gente saia do campo da escrita para entrar, sim, no campo da oralidade.
E principalmente porque quando a gente passa para o escrito, a gente perde um elemento que é reconhecer aquele que é o dono da palavra. E ao fazer isso é muito simples, né? Porque a gente deixa de falar com negros para falar de negros. Eles entram em uma outra perspectiva. Quando a gente tem, por exemplo, a utilização da voz, do vídeo, isso faz com que aquela pessoa ela seja dona da própria palavra. Então, eu acho que, de novo, e a gente comentava aqui na hora do intervalo também, a necessidade de repensar como que a gente faz essa prática, né? Passar somente para a parte escrita não é suficiente para representar as corporeidades negras e indígenas que são a partir da oralidade. Era isso. Bom, gente, esse assunto agora que nós abordamos, né, essa parte mais pedagógica e didática, tá lá no finalzinho da minha fala, mas como eu falei para vocês, assim, eu não vou dar conta de todo o assunto porque nem sei, né? Como eu falei para vocês que eu não sou especialista e eu vim aqui contar um pouquinho do que eu sei, tá? Então, assim, eu já conversei com a professora Gladys, que é a pessoa que vai estar no nosso próximo encontro, que é no dia 20, e que ela mesmo já nos orientou inicialmente para isso, né? Isso tudo que os colegas colocaram aqui da oralidade e outros elementos que a gente tem que começar a conhecer e dar conta dentro do nosso fazer pedagógico, ela vai trazer para nós, tá? Então vocês me perdoem que eu não vou entrar nisso porque não tenho competência para, tá? Então eu vou seguir aqui e vocês chamam quando quiserem falar, tá? Eu estava falando da questão da desumanização, né? Mas eu acho que a gente pode ir adiante porque a gente vai falando mais nisso nos próximos. Só para trazer mais alguns elementos da eugenia, né? Então eu coloquei ali alguns jornais que, com essa ideia das pessoas se relacionarem, né, entre pessoas brancas, então tinha uma produção de concursos, né, se criava concursos para ver as crianças que melhor representavam essa ideia, né. Então ali tem 2 jornais, isso aqui é início do século XX, né, estimulando o aperfeiçoamento da raça. Prossegue despertando cada vez maior e mais expressivo entusiasmo o nosso concurso infantil de robustez e beleza. E a beleza é branca, né? Ali embaixo também, dia a dia, aumenta o entusiasmo pela realização do interessante concurso de robustez e beleza infantil. E aqui tem uma discussão, da Faculdade de Farmácia e Odontologia da cidade de Santos. É razoável o casamento do branco com o preto? Não, absolutamente não. E mais ainda, nem razoável nem decente. E ainda, pela não razoabilidade, fala com eloquência a hereditariedade. Essa vigilante sentinela que, não raramente, acorda a humanidade pelos estigmas, pelos sinais que tanto degradam, que tanto diminuem. A teratologia, o capítulo das monstruosidades, e aí vai, tá? Só para trazer mais elementos e dizer para vocês assim, que quem tinha o direito de falar, de escrever, já que nós estamos tratando um pouco disso, assim, quem escrevia e para quem chegava, o público que recebia essas coisas, fazia essa defesa, né? Ao longo da década de 30, da década de 40, né? Então aqui a gente está falando, eu estou desenvolvendo ainda com vocês a ideia da permanência, né? Do racismo e do negro como algo ruim nessa sociedade. E aí, junto com isso, eu estava falando
até agora da primeira vertente da eugenia, que falava de não haver, né, a mistura dos povos. Mas tinha uma outra vertente, né, que passou a dizer, não é tão ruim, né? Pode ser que, se eles se misturarem, brancos e negros, brancos e indígenas, aos poucos vai prevalecer a raça mais forte, que é a branca, né? E nós vamos, então, conseguir um branqueamento, né, pela miscigenação. Então, tinha essa vertente mais branda da eugenia, vamos dizer, e que foi essa vertente que foi dar origem ao mito da democracia racial, que daí também vai se produzir literatura especializada na época, né, reconhecida até pouco tempo como a principal literatura de formação dos professores das áreas das humanas, de história, de sociologia, como sendo o correto sobre a sociedade brasileira, né? Que dizia que a miscigenação gerou nesse país uma democracia racial, né? Ou seja, todas as pessoas passaram a viver juntas de uma forma pacífica, harmoniosa, respeitosa, tendo acesso a todos os lugares de forma equânime. Isso é democracia, né? E aí, por que isso é um mito? Porque, na verdade, os dados, a tirinha nos fala sobre como as pessoas negras são tratadas pela polícia. Não vou ler a tirinha. Vocês conseguem todos ler? O Nilo não. Então, eu vou ler. Desculpa, gente. Eu dou umas rateadas às vezes, né? Vamos lá. Então, diz assim: não vamos falar sobre isso. Tá? Não é para falar sobre isso, mas o negro tá lá apanhando. Toma, negro safado. Ali ainda no tempo da escravidão. Depois passou mais um pouco, preto vagabundo. Tá lá o guarda batendo. Passa mais um tempo, agora já tá dentro de um lugar ali, de uma instituição. Encosta aí, criolinho. E segue apanhando da polícia. E aí a gente chega no hoje, tem um negro que tá chamando atenção para o racismo, que é crime, e aí um branco diz, poxa, vocês se vitimizam demais, vamos esquecer esse negócio de racismo, isso não existe mais. E eu vou pular direto aqui para os dados, porque o tempo é curto e tem muita coisa ainda, e depois a gente conversa. Se fosse de verdade um país onde todos são iguais, porque esse é o discurso que a gente mais ouve, que não existe racismo e todos são iguais, nós não teríamos esses dados. Pessoas em extrema pobreza, 75% são pretos e pardos. Pessoas analfabetas, 3,9% brancos, 9,1% pretos. Isso aqui é o total, né? Mas aí vamos falar agora, olha que interessante na zona rural, porque é aqui onde estão as nossas escolas e as nossas comunidades. Na zona rural, a 11% é a taxa de analfabetismo dos brancos e dos pretos é 20,7%. É o dobro, né? Então a gente percebe assim, existe um problema de acessar e poder estudar, que é desigual. Trabalhadores negros recebem em média 31% a menos que os brancos. E a gente sabe que as pesquisas dizem que quanto mais os cargos são de gerência, de poder aquisitivo maior e poder político maior dentro das empresas, né, de gestão, essa diferença aumenta ainda mais entre brancos e negros. Deputados federais em 2018 eram 75,6% brancos, 24,4% pretos e pardos. O último item ali já acabei de comentar, né, dos cargos de gerência. Isso aqui nos mostra, né, que na verdade, então, a gente não pode continuar repetindo isso, que tá tudo bem, tá? Agora, nós vamos conversar, pode passar.
sobre a nossa situação específica de Rio Grande do Sul, no jornal da USP, de agosto de 2021, e no último slide tem o site, depois a gente vai disponibilizar isso para vocês poderem ler na íntegra, tá? Então, agosto de 2021. Ainda de acordo com o anuário, do qual estava tratando a notícia, o estado que mais registrou casos de racismo foi o Rio Grande do Sul, com 1.237 casos. Para a Eunice, que era a pessoa que estava sendo entrevistada lá, trata-se de uma questão histórica do Brasil. O sul do Brasil se destaca por ser a primeira região a receber famílias trabalhadoras da Europa. Esta foi uma opção do governo brasileiro desde o século XIX, e, portanto, houve realmente uma convivência de um trabalhador livre, vindo da Europa, com o negro escravizado. Né? O Nilo falou um pouco sobre isso antes para nós, né? O negro, ele não tem o direito de ter a terra, e o imigrante chega e ele tem o direito de titular essa terra, aonde os quilombolas já estavam, mas eles não tinham direito de titular essa terra. E aí, bom, aí vem toda a questão que a gente já conversou dos discursos de valorização de um em detrimento do outro. Posso? Não precisa, fala aqui de garganta. Eu acho importante a gente perceber isso nessa questão do território, porque assim, a Camila falou na primeira parte sobre a questão da desumanização da população negra no Brasil. Esse é um ponto da desigualdade racial. O outro ponto é que se instituiu, inclusive, uma legislação lá em 1850, a Lei de Terras de 1850, proibia que pessoas negras e seus descendentes adquirissem terra no Brasil, certo? Não ter terra num país de latifundiários é uma diferença gritante. Quando a gente vai olhar a distribuição territorial dos quilombos ao longo do país, né, e aí a gente tem que olhar, e eu anotei aqui, vou aproveitar para fazer essa consideração, nós temos que conhecer, enquanto professoras e professores, o papel político do Quilombo de Palmares no Brasil. O papel, o significado político. Porque o Quilombo de Palmares chegou a abrigar 60 mil pessoas, pretas, brancas, indígenas, homossexuais, no século XVI. Homossexuais. Né? E esse papel é determinante para que a gente entenda hoje por que as comunidades quilombolas reivindicam o território, e muitas vezes territórios que a cerca foi arredada, né, sem a anuência do dono. A gente sabe disso. Aqui no interior do Rio Grande do Sul é bastante. O caso de Rastinga Seca é marcante, lá São José e Martinianos. Né? Você tinha uma das maiores comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, que virou em pouco mais de 50 hectares. Era uma das maiores comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul. Então, por que eu quero dizer isso? Porque chamar atenção para a questão do território, isso é um projeto de nação. Isso é um projeto que se desenvolveu no século XIX no Brasil. O projeto era não deixar que as pessoas negras se estabelecessem nesse território. E o caso do Sul é o mais evidente. Porque aqui a gente tem um confronto, né? Os meus ancestrais, os ancestrais do Maico, trabalhavam nas charqueadas. A gente até hoje se orgulha das charqueadas. Os ancestrais do Nilo trabalhavam no campo aqui. Muitos deles em condições de escravização, ainda no século XX. Então é importante a gente entender qual é o projeto de nação que está em jogo para pensar o território. Porque é na distribuição do território que se estabelece a desigualdade. Pelo menos na minha leitura. Né? Então, quando você vai lá e dividir o território brasileiro nas 13 capitanias hereditárias, se a gente pensar no norte do país, gente, no nordeste, as mesmas famílias são donas de território. O território do Acre, que tem uma das maiores comunidades quilombolas do país, o território do Acre, 70% dele pertence à iniciativa privada. São os ditos agroindustriais brancos. Né? E aí colocaram as comunidades quilombolas num gueto, literalmente. Então, acho importante pensar isso, porque quando o Nilo me falou qual é a distribuição de terra que tem lá no Quilombo do Algodão, eu fiquei apavorado, porque não é maior que um terreno. Como é que uma comunidade que tem a sua base econômica fundada na agricultura familiar vai plantar num terreno de 10 por 30 ou 10 por 50? Como é que se desenvolve isso? Como é que as crianças vão para a escola? Não, porque aí é que está a questão da educação. Como é que as crianças vão para a escola se o processo de formação está todo ele colonizado?
Né? Essa criança não dá valor àquela terra. Mas por que não dá valor à terra? Porque nós não nos acostumamos. Eu converso com esse negão, eu chamo ele de negão porque ele é meu amigo há mais de 20 anos. Eu converso com esse negão e digo para ele, a gente se acostumou a não ter propriedade nisso. Esse que é o problema. Né? E quando a gente não tem propriedade, qualquer um acha que pode chegar e arredar a cerca para onde que é meu. Né? E esse é um problema gritante que, infelizmente, ainda bem que a gente está aqui no processo de formação. Porque quando a gente vai pensar o currículo, e aí acho que a Camila vai tocar nisso, quando a gente vai pensar o currículo, a gente tem que desterritorializar o currículo também. Porque currículo é poder. E se eu não trabalho a Lei 10.639 e não me preocupo com a educação escolar quilombola dentro do currículo, eu também estou territorializando o conhecimento. E aí eu não faço o cara valorizar o trabalho que o negro desenvolve lá. Obrigado por enquanto, Camila. Porque eu acho que agora é isso que o André acabou de falar aqui para nós, a gente entra muito aqui nesse entendimento do que é o racismo, saindo dessa ideia que a maioria das pessoas tem ainda, que a gente fica só na ideia do racismo individual, né? Então, assim, a gente fez lá na Wilson Miller uma atividade para tratar, né, quando passamos ali pela data de luta contra a discriminação racial, luta pela erradicação da discriminação racial, tá? E aí fica muito evidente que o entendimento que nós temos ainda sobre racismo é só esse entendimento aqui do nível individual, né? Quando uma pessoa agride a outra verbalmente, faz algum comentário depreciativo, né? E aí, claro, existe esse nível, e esse nível, sim, a gente dentro da educação, dentro da escola, a gente vai trabalhar isso, principalmente desenvolvendo aquilo que está nas leis, que nós acabamos de citar, que depois, mais adiante, eu vou falar um pouquinho, né? O processo educativo vai nos ajudar a trabalhar isso aqui. Mas o racismo não se limita a isso, isso é a proposta desse slide aqui, que eu não vou dar conta de tudo, mas é só para salientar que nós, como educadores, temos que conhecer o que mais é racismo além disso, porque senão a gente não vai tratar corretamente, tá? Então ali diz assim, no individual, que eu puxei a seta para lá, quando se limita o olhar sobre o racismo a aspectos comportamentais, deixa-se de considerar o fato de que as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob o abrigo da legalidade, com apoio moral de líderes políticos, líderes religiosos, dos considerados homens de bem. Eu vou continuar para explicar depois. Institucional. No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Aqui a gente faz uma pausa importante, porque essa discussão que surgiu de que a gente não pode ficar só na escrita, está dentro disso aqui, O nosso projeto de escola é um projeto de escola europeu, né? Branco. Então, a escola, enquanto instituição, ela é uma instituição racista, porque ela trabalha, todas as escolas são no Brasil. Ela trabalha a partir de um modelo só. E ela reproduz aquele modelo. E a gente que foi formado em universidades nesse país também, a gente estudou dentro desse modelo. Os professores negros não chegaram lá ainda suficientemente para nos trazer, mas isso não é também justificativa.
A gente já tem bastante produção de conhecimento para começar a dar conta de mudar isso. Então, um pouco isso que cada colega trouxe da oralidade está aqui. Os padrões, as regras, as propostas pedagógicas do dia a dia em sala de aula, das avaliações que daqui a pouco, e isso a professora Gladys vai salientar para nós, podem ser avaliações e devem ser orais também, entre outras coisas. É entender que a escola, porque ela só pratica uma metodologia que é branca, ela é racista. Mas não é só isso que faz da escola racista. A escola também é racista enquanto os negros não estiverem dentro da escola em igualdade em todas as condições. Nós temos que ter dentro da escola pessoas negras em todos os cargos e lugares da escola. Professores, funcionários, equipe diretiva, porque essas crianças, todas as crianças brancas e negras, quando entram para a escola, elas querem sentir que aquele lugar é delas. E nós, mulheres, sabemos o quão difícil é quando a gente vai num lugar que só tem homem. Eu não sei, eu jogo futebol, jogava antes da pandemia. Entrar numa quadra de futebol é desafiador se as gurias do time já não estão lá. Por exemplo, tá? Só para dar um exemplo bobo, mas que eu acho que é para entender o sentido. A criança negra, ela não vê professores negros, equipe diretiva negra. A merendeira também não é na maioria dos casos. Então ela é uma instituição racista, sim, porque não trabalha metodologia, didática, avaliação, e também não tem pessoas negras. E aí, a gente vai para o estrutural, que aí perpassa tudo isso. Tem a questão da terra, tem a questão das leis, dos acessos para chegar nos diferentes lugares da sociedade. O racismo está presente na vida cotidiana. O racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. O olhar estrutural sobre as relações raciais nos leva a concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade racial. O que está dizendo aqui? Eu pensei num exemplo, né, como professora da educação básica, algo que fosse mais fácil da gente conversar sobre o racismo estrutural. O racismo estrutural é como se fosse o nosso esqueleto, o esqueleto do corpo humano. Ele está desde o dedão do pé até em cima no crânio, em todas as partes, até a ponta dos dedos, enfim. Nós temos ossos. Lá está o racismo. Então, no poder político, lá em cima, no que comanda o poder político, econômico, financeiro, está o racismo. Impondo o quê? As regras, as normas, os valores do que é bom e do que é ruim, de como se deve fazer, de quem entra, de quem participa, de como participa. Então, isso é o racismo estrutural. Ele está desde lá do processo da escravidão até hoje, porque as pessoas brancas, através disso tudo que a gente viu, é que ditaram as normas. Só que ao mesmo tempo que elas colocam essas normas, por exemplo, determinadas normas lá que um professor tem que fazer, lá na década de 30, o professor tinha que fazer um teste para ser professor dentro da escola e tinha que ter a boa aparência e, enfim, uma série de regras. Que quem fazia a medição, quem ia lá avaliar depois, eram pessoas brancas. Então, a leitura é a partir do meu olhar, que é branco. Então, isso se mantém, se perpetua, não se termina nunca mais. Por isso que é importante que as instituições tenham pessoas negras também. E venham nos falar, como os colegas nos trouxeram a questão da oralidade. Eu não saberia falar sobre isso agora, nesse momento,
Se não tivessem pessoas negras aqui que falassem, nós não teríamos abordado o assunto. Então isso nos mostra o quanto. Aí nós vamos vir para cá. A gente não pode mais pensar só no racismo como algo que é individual quando um xinga o outro. A gente tem que principalmente ver que quando a gente não fala de racismo dentro da escola porque a gente acha que está tudo bem, ali a gente está sendo racista. Porque ao não falar, ao negar que existe o problema, a gente está contribuindo para tudo isso continuar. Porque quem está no poder vai manter. As pessoas não vão ter EJA, porque o governo não vai querer racismo estrutural isso. Porque o branco tem dinheiro para estar lá no centro estudando. Ou não trabalha. Isso. Ou o branco, eu digo, passou da idade, precisou fazer EJA, ele tem dinheiro para pagar. A maioria da população negra que precisa dessa política. Então, se o Estado não dá, o Estado está fazendo isso aqui. Outra coisa, a mulher negra não pode ir trabalhar, ou a criança, a menina negra não pode ir porque tem que cuidar dos irmãos. Racismo estrutural. É o Estado sendo racista, como sempre foi. Porque não está lembrando que quem está lá na base são as crianças negras. Só que depois, quando ela for adulta, a gente vai dizer, poxa, não estudou. Como assim não estudou? Bueno, então aqui, ó, isso tudo é do Silvio Almeida, tá no Racismo Estrutural. Depois a gente vai colocar numa pastinha de drive todo o material, né? Eu acho muito importante isso aqui que ele diz para nós educadores, né? Para nós educadores não, mas eu acho importante principalmente para nós. Consciente de que o racismo é parte da estrutura social, ou seja, ele está sim em cada um de nós. Ele está em nós porque nós fomos educados para ser assim. Quem é dentro de casa que nunca ouviu uma expressão racista, discriminando negros, colocando algo ruim como algo de negro? Ele está em nós. E aí, se eu tenho consciência que isso está dentro de mim e não faço nada enquanto educador, olha aqui, ó. Não necessita a intenção de manifestar. Por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção. Tá? Vamos adiante. Porque o tempo, como é que tá? Quase estourando. Sim. Acho que não, todo mundo me ouve. Aí é um relato pessoal, por exemplo. Eu andei assistindo e lendo o Silvio, né? E uma das coisas que ele disse numa das entrevistas, e que talvez para nós brancos, né, é a primeira barreira para, às vezes, não conseguir compreender a profundidade do racismo, é que, por exemplo, eu, homem branco, eu nunca precisei em nenhum momento da minha vida questionar a minha situação na sociedade, a minha questão com a branquitude. A minha cor nunca foi um problema, então eu nunca precisei questionar. Né? Quando eu vi ele falando isso, me chocou porque era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e quando eu parei para pensar, me dei de conta que em nenhum momento, durante toda a minha vida, né, mais de 3 décadas, eu parei para pensar que a minha cor poderia ser um problema. Né? A mulherada ainda tem outra questão, que é a questão do sexo. Né? Então a mulher, ela se questiona, ela pensa a função por ela ser mulher, todas as complicações que existem dentro da sociedade. Né? Mas então, só para dividir um pouco isso com vocês, de que muitas vezes a gente não para ver certas questões. Né? Da mesma forma que eu nunca parei para pensar a minha cor, eu nunca parei, por exemplo, para pensar em segurança de uma mulher que muitas vezes vai fazer alguma coisa à noite, sozinha na rua, e tem medo de ser estuprada, por exemplo. Eu já dei esse exemplo em outros momentos, né? Porque o homem, por exemplo, ele sente medo disso quando
se fala, por exemplo, se for parar na cadeia, isso vai acontecer contigo. Aí o homem já, né? Vocês nunca passaram por essa questão, o homem principalmente, né? Se for parar na cadeia, isso pode vir a acontecer contigo. A mulher não, a mulher constantemente, quando ela se coloca, né? E o negro, por sua vez, pela questão da sua cor, é uma das coisas que ele pensa desde da sua idade mais jovem, né? É uma coisa que define ele. Então, por que eu estou dividindo isso? Porque eu sei que para mim foi chocante no sentido quando eu me deparei para pensar que eu nunca tinha pensado nisso. E que talvez seja uma experiência importante para os colegas também refletirem sobre isso. Quando é que vocês pararam para pensar na sua cor, né? Se isso foi algum impeditivo em algum momento, principalmente para os colegas brancos. Né? Eu acho que desculpa atrapalhar, Camila, mas eu acho que é uma questão. Até porque eu acho que branco nunca foi seguido no supermercado. Eu acho que branco nunca foi seguido no supermercado. Branco nunca entrou no shopping e de repente veio a outra pessoa do lado. Sim. Assim, o que você está fazendo aí? Branco foi uma das coisas, Tinha lojas em Pelotas que, inclusive, eram racistas abertamente, né, na trata de negros. Né? Felizmente, hoje essas lojas nem existem mais. Né? Uma das que eu estava pensando, né? Que era no final do calçadão ali, a direita tinha uma. Aí a gente entrava lá só de propósito. E sem contar que também, na maioria das vezes, as pessoas não negras, elas não têm um tanto de consciência do processo político que tudo isso engloba para os grupos negros, na situação, por exemplo, de que desde pequeno tu é acostumado a dizer que se tu vai sair de casa, tu tem que sair com um documento. Porque tu tem que provar quem tu é. Tu tem que dizer aonde tu está indo e quem tu é, a bel prazer. Então, seja para uma autoridade policial, seja para algum acontecimento que possa ter no meio do caminho, que esteja naquele espaço, tu vai ser possivelmente o sujeito culpabilizado. Né? Então, tu tens que provar que, no mínimo, tu tens uma identidade civil e tu não estás mentindo quem tu és. E isso é um movimento que não seja para quem está no centro, né, das grandes cidades, e também para as comunidades brancas que estão nas zonas periféricas, isso não é tão comum. Então, quando nós negros, em qualquer situação, a gente vê um policial armado à nossa frente, a gente sabe que a qualquer mínima reação é ali que vai sobrar. E a gente tem a reprodução disso no dia a dia, a TV nos mostra isso todos os dias, espaços, como por exemplo, mais a gente vê na TV, né, como no Rio de Janeiro, as comunidades sofrendo em função de serem malhados, mortes em função disso. Isso é a realidade, isso não é a realidade só de lá, é aqui também. E a gente tem que compreender tudo isso quando a gente faz alguns movimentos dentro da escola, onde a gente aparta situações que, por não ter reconhecimento, não entendem aquela situação como racista, mas quando a gente tem conta alguns dos nossos alunos, ou fazendo a tradicional brincadeira do polícia ladrão, onde o ladrão sempre é preto, ou se a criança negra está brincando na situação e ela é o policial, ela que apanha. Então, tentar desmistificar algumas ações que a gente tem são fundamentais dentro da escola. E isso passa por um processo de consciência. E essa consciência racial ela tem que vir de todos. E isso custa tempo, até porque eu estava pensando agora nos exemplos mais cotidianos, né? Por exemplo, tu vai assistir uma novela na televisão. Qual é a representação dessa novela? Né? A Globo, principalmente, onde é que está aquela família? Está lá no Leblon, bairro Nobre, do Rio de Janeiro, num apartamento, todos muito bem empregados, médicos, advogados, todos, né? Aí quando retrata o negro, onde é que o negro está? Na favela, né? Na periferia, né? Então, é essa representatividade que os nossos jovens veem na TV. Recentemente, a Globo promoveu uma apresentadora negra, né? E que gerou uma grande repercussão,
apareceu várias meninas negras com o mesmo tipo de cabelo e tudo mais, se reconhecendo na televisão onde elas nunca tinham se reconhecido antes. Porque aquela apresentadora era parecida com elas, as outras nunca foram antes. Né? Então são coisas que a gente acaba não percebendo no nosso dia a dia. E quando a gente falava dentro da escola, também onde estão os professores negros dentro da escola? Né? Eu digo, na minha turma de faculdade, que era 60 pessoas, tinha 5 negros. E eu não estou falando de um curso de medicina, não estou falando de um curso de direito, estou falando de um curso de história. Então a gente percebe que, né, como a professora Camila estava comentando, né, que a gente vê que existe, ainda mais em Pelotas, que é a segunda cidade com o maior número de negros depois de Salvador, se não me engano, né, no Brasil. Né, não sei se esse dado ainda permanece. Em termos proporcionais, Proporcionais, em termos proporcionais. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que vir da escola não, dos professores, é admitir que existe o racismo. Existe hoje. Uma menina que está fazendo doutorado na Universidade de Pelotas, ela foi aluna da escola Santos Dumont. Um dia ela me ligou no WhatsApp e disse: eu quero fazer uma entrevista contigo sobre racismo. Eu recebo essas ligações toda semana, né? Só que eu não sabia quem ela era. Conhecia ela, não sabia o nome, né? Aí eu disse: como é que é teu nome? Ela disse o nome e tudo, mas não falou o sobrenome. Eu disse: não, tá, tudo bem. Eu digo: aí então semana que vem tu entra em contato comigo. Aí na próxima semana ela entrou em contato comigo e disse: pode ser lá na sede. Eu disse: bom, mas como é que ela sabe na sede? Geralmente eu dou entrevista para alunos da cidade, né? Até hoje 2 vezes. Aí eu digo: pode ser lá na sede, tá? Então 2 horas lá na sede. Nossa, não sabe onde é a sede. Tá. Aí ela chegou lá, ela e o irmão dela. Aí eu disse para ela: olha, eu vou falar alguma coisa que não vai gostar. Por que, Nilo? Não. Certamente eu vou falar. Eu conheci a família dela desde pequeno. Aí começou a entrevista e tudo, né? Eu falei tudo que ela perguntou, eu falei, né? Aí ela perguntou: mas tu sofre hoje de racismo? Toda semana. Toda semana. Mas como? De quando eu entro no ônibus e sento, só senta alguém do meu lado quando o ônibus estiver cheio. Mas ela viaja quase toda semana comigo aqui, né? Eu nunca observei, eu digo: então começa a observar isso. Eu digo: é por causa da minha cor. Então, quando tu admitir que existe o racismo que está hoje, existe hoje aqui com nós, aí tu vai conseguir trabalhar isso. Se tu não admitir que não existe, tu não vai conseguir trabalhar. Ano passado um professor perguntou para mim: tá, aquele jovem que morreu no Carrefour, tu acredita que foi porque ele era negro? Eu digo: pode ter sido. Pode ter sido que não, pode ter sido sim. Eu disse: mas hoje não existe racismo. Eu digo: olha, eu disse: tu nunca teve a sensação de sofrer racismo? Tu é branco, tu não sabe o que é racismo. Tu pode imaginar o que é. Tu nunca teve, tu nunca vai ter a sensação do que é sofrer o racismo. Eu disse para ele: mas quando tu admitir que ele existe, tu vai conseguir trabalhar ele dentro de ti. Porque se não conseguir trabalhar ele dentro de ti, muito menos vai conseguir trabalhar com os outros. Eu acho que parte de nós, assim, que a gente
dissimulada, mas vai promovendo o racismo, né? Então, era isso. Ótimo, Marta. Enquanto tu falava, eu estava lembrando que ontem lá na escola a gente fez uma atividade, né, que o André levou frases, né, de propósito, obviamente ele levou frases racistas, e aí para a gurizada comentar e dizer se aquilo era ou não, por que era. Então é por aí, a gente tem que, né, trazer essas coisas, mostrar para eles. Além de levar frases, ele levou fotos, né, de expressões que picharam, que colocaram por aí, né? E é isso, a gente não pode achar que é bobagem, porque é isso também que a gente acaba contribuindo, isso aqui, ó, responsável pela manutenção, né? Alimentando, exato. E outra coisa, pode passar, para a gente pensar, porque quando a gente fala de uma proposta de educação antirracista, é mais do que isso da gente trabalhar essas coisas, é a gente não aceitar, né? A gente comprar isso assim como um projeto de algo assim que seja inadmissível, né? E essa é a postura, não é mais ficar calado, eu não sou racista, é o que as pessoas dizem, mas aí eu não faço nada também, isso não dá conta de acabar. A questão é a gente fazer algo, né? E isso a gente conversava com as crianças e com os jovens lá na escola ontem, né? Porque eu ouvi já isso de alguns palestrantes negros e já li também de escritores e escritoras negras. A gente tem que ler essas pessoas e ouvi-las, né? Porque nós não sabemos direito o que é isso e cada vez mais a gente tem que saber das pessoas negras que vivem isso, como o Nilo disse, todos os dias. Mas essa luta é nossa também, e é isso que eu ia contar de pessoas que eu já ouvi falando, quem inventou o racismo foram os brancos. Então, né, nos cabe atuar agora, né, não é só achar que isso é problema de negro, é só dos negros, é com eles, não. Aí assim, nós vamos agora falar do que a gente faz com tudo isso, de que maneira, né? Aí a gente trouxe aqui a figura do Abdias do Nascimento, né, que foi um importante militante do movimento negro brasileiro, né, que por diversas ações, tá, ele se manifestou e lutou contra o racismo, né, e pela cidadania do povo negro do nosso país. Por quê? Porque a proposta aqui é dizer o seguinte: é necessário que as pessoas negras, a exemplo de Abdias e das pessoas negras que estão aqui, que estão se manifestando e se afirmando a sua identidade como negros e negras que são, consigam fazer isso. Isso é um primeiro passo. Para isso a gente tem que, nós, professores brancos, afirmarmos com todas as letras para eles: meu aluno negro, minha aluna negra, você é negro e isso é só, e aí só não, porque eu quero falar assim, ó, o que passa para quem não estuda muito o tema? É uma questão de pele, de cabelo, de fenótipo, tá? É isso, mas o aluno tem que entender que é só isso, que ele tem toda uma capacidade intelectual e cultural gigante, que ele pode muito, tá? Mas que, um segundo passo, nesse país, as pessoas acham que ele pode menos. Então, são duas coisas. E o Abdias, ele trouxe uma proposta que eu não conheço bem, conheço um pouquinho através do André, porque o André é um estudioso, né, do Abdias, então bem pouquinho através dele. Tá? Eu não posso falar muito sobre esse cara, mas eu trouxe um pouquinho do que é a ideia do Abdias, porque assim, até agora a gente falou de tudo de ruim que se criou nesse país pelos brancos, e quando é que a gente vai ter pessoas negras
tomando poder e chegando lá e dizendo agora o que nós vamos fazer. É uma outra proposta. Então o Abdias trouxe um pouco nisso nos livros que ele escreveu, no Teatro Experimental do Negro, que era uma proposta de valorizar a cultura negra e também fazer uma conscientização crítica do lugar do negro nessa sociedade. Então eu vou ler esse trecho para a gente comentar. Isso está no livro do Abdias, O Quilombismo, tá? Que ele falou assim: o negro tragou até a última gota os venenos da submissão imposta pelo escravismo, perpetuada pela estrutura do racismo psicossociocultural que se mantém até os dias de hoje. Os negros têm como projeto coletivo a criação de uma sociedade fundada na justiça, na igualdade e no respeito a todos os seres humanos, na liberdade. Uma sociedade cuja natureza intrínseca torne impossível a exploração econômica e o racismo. Vou fazer uma pausa aqui. Os colonizadores e depois as pessoas que continuaram no poder, que são os descendentes deles, né, e dos outros imigrantes que vieram, eles criaram uma ideia que é de exploração dos pobres e dos negros a partir dos latifúndios, né, a partir de um grupo que domina a maior parte da riqueza desse país e que está ocupando os cargos de poder e que mantém as coisas como está, porque está bom assim. E essa é uma proposta construída, mas isso é só um modelo. É só um modelo. E o Abdias aqui trazia outro modelo, onde não tem exploração econômica e racismo. E isso eu pedi para o André, me conta mais sobre como fazer isso. E ele me disse, passa pela reforma agrária. Por que uma pessoa tem que ter tanta terra? Mas é tanta. E aí quem é proprietário de terra aqui na zona rural deve pensar, meu Deus, vou perder minha terra. Não, cara. Eu estou falando de muita terra. E outros não ter nada, ter ali como quilombo do algodão que restou um impossível de sobreviver. E onde eles produzem uma coisa absurda. É um projeto. Cada pedacinho do chãozinho deles. É um projeto que foi criado, mas esse não é o único projeto possível. E o projeto racista. Então tem outros projetos. Né? Enfim, reconstruir no presente uma sociedade dirigida ao futuro, mas levando em conta o que ainda for útil e positivo no acervo do passado. Um futuro melhor para o negro tanto exige uma nova realidade em termos de pão, moradia, saúde, trabalho, como requer um outro clima moral e espiritual. De respeito às componentes mais sensíveis da personalidade negra expressas em sua religião, cultura, história, costumes e outras formas. Então aqui é pensar num projeto que tenha essa base material, que é da onde a gente tira a nossa sobrevivência, de uma forma em que as pessoas possam viver com dignidade, não sendo exploradas sistematicamente. E aqui é um grande cara do movimento negro que está nos dizendo isso. Por que a gente está falando isso? Porque conquistar coisas para os negros vai ser bem difícil nesse país racista. Então eles precisam, primeiro, eles quem? Os nossos alunos. Eles precisam ter a sua identidade reforçada positivamente. Pode passar. Eles precisam ter a sua identidade reforçada para eles terem o desejo de dizer: eu sou negro e eu vou lutar por melhores condições e direitos para mim e para o meu povo. Porque senão, se a gente não falar disso, eles não vão falar que são negros. Porque eles têm vergonha, porque é feio ser negro, porque é pobre, porque é humilhante. Então aqui, eu vou me encaminhando para o final, porque me disseram que eu tinha só 15 minutos, tá? Já estou terminando. As políticas públicas,
elas só aconteceram nesse país a partir da virada do século, tá? Do século 21. Não foi por obra e graça do governo que estava no poder, né? Embora a gente possa falar alguma coisa sobre isso também, né? De que governos, enfim, mas não é esse o foco aqui. O fato é que teve um movimento negro que se articulou historicamente desde lá do período da escravidão ainda e veio vindo. E na década de 70 se movimentou muito e não parou mais exigindo. Então, assim, se o meu aluno que é negro e é pobre lá do quilombo, ele não se reconhece negro e não vai lutar porque ele tem vergonha, tá diminuindo a chance de mudar as coisas. Então, se eu não quero, professora branca, privilegiada, porque a minha família tinha casa desde sempre, pôde pagar a escola para mim, e eu tenho uma consciência antirracista, eu vou fortalecer o meu aluno para ele se engajar na luta dele. Para ele ir para o movimento negro, para ele ir para a rua, para ele discutir com os políticos o projeto, para ele trazer a EJA para a nossa escola, a educação infantil, para ele trazer mais professores de apoio para as crianças que vêm do quilombo que têm dificuldade. Tem que ter mais professoras de apoio todos os dias. Se o aluno não se reconhece, ele não vai lutar, ele vai continuar com vergonha. E aí, essas são tudo políticas públicas para isso, para promover a igualdade racial. Então, as leis 10.639, 11.645, elas vêm no mesmo sentido. Conhecer a história da África, dos africanos, dos indígenas, para a gente respeitar. E aqui eu já estou entrando no que a educação quilombola fala um pouquinho. A gente não vai estar desenvolvendo educação quilombola dentro das nossas escolas, mesmo que as escolas recebam uma verba extra por ter aluno quilombola, né? O aluno quilombola tem um custo um pouquinho maior do que o outro aluno, quer dizer, um compromisso para a escola tem que fazer isso acontecer, porque o dinheiro está entrando, se não está, a gente tem que brigar. Respeitar a história das comunidades quilombolas, só que antes, para respeitar, a gente tem que conhecer. Daí é isso que a gente estava falando, ir lá e conversar com as pessoas, convidar cada vez mais para que as pessoas se apropriem do espaço escolar. Eles têm que ser donos do espaço escolar, né? Conhecer a memória das pessoas, a ancestralidade, os seus conhecimentos tradicionais, para que daí sim a gente vai conseguir fazer uma proposta pedagógica mais afinada com a cultura das comunidades quilombolas. E saber, então, a partir disso que a gente conversou tudo hoje, tem que continuar, que é uma história de luta, não é uma história de folclore, assim. Ai, que bonitinho, vamos lá fazer um passeio turístico. Não. A comunidade quilombola é um lugar de luta sempre, desde a origem, porque era para sobreviver da escravidão, e continua sendo um espaço de luta pela sobrevivência até hoje. O Nilo nos conta isso. Pessoas que passam fome. Como é que os pais dos nossos alunos trabalham? É na lavoura, né? É na lavoura que vocês têm na terra de vocês? Vocês têm lavoura grande lá, Dona Madalena? Produzem um monte e vendem para o exterior, né, Dona Madalena? Não, né? Os professores têm que conhecer como é que os pais sobrevivem, né? Bueno. Isso, então, tem que estar no projeto político-pedagógico. Essa realidade estudada, né, que nós temos que estudar e conhecer e colocar lá no projeto. E aí, isso tudo está no parecer, tá? No parecer das diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola. E, ao mesmo tempo que a escola tem que conhecer essa cultura e inserir a cultura quilombola, a gente não pode esquecer que os nossos estudantes quilombolas, eles não ficaram parados no século XIX, né? Eles são jovens do século XXI,
adoram usar tecnologia, eles querem acessar outros mundos, outras coisas também. Então a gente conhece, traz a cultura para dentro, as práticas da comunidade, sem deixar de propor e promover para esse aluno que ele tenha condições de seguir os seus estudos e acessar os outros lugares desse mundo que ele queira, né? Ele tem que ter esse direito. E um dos elementos que auxiliam nisso é as cotas raciais, que eu não vou comentar, eu só coloquei aqui porque é nesse sentido. Mas não adianta ter cota lá no IFSU se o nosso aluno estudante aqui da nossa escola não consegue nem terminar o 9º ano. Ou se ele termina mal, não termina com qualidade. Então a gente tem que pensar por que ele não termina, ou termina mal, sem condições de ir lá concorrer. E se ele foi lá e participou e entrou, será que ele vai conseguir estudar? Porque será que ele vai ter condições de vir e voltar todos os dias numa escola lá do centro? Não, né, dona Madalena? Então aí a gurizada tem que ter força e junto reivindicar. Tem que ter moradia para o estudante, tem que ter transporte, tem que ter alimentação, tem que ter bolsa para o estudante do quilombo. Como é que nós vamos conseguir isso? O governo vai achar lindo isso quando a gente apresentar lá no final do evento? Não vai. Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter, o Nilo falou, para mim ali no intervalo, persistência. E cada vez mais trazer a gurizada para lutar junto. Estou terminando. E aí é isso, é uma pedagogia crítica e do afeto. Isso eu aprendi, além do Paulo Freire, também com a Bell Hooks, né? A Bell Hooks, que também leu o Paulo Freire e fala sobre isso. Quando a gente traz de raça e gênero, principalmente, a gente traz uma pedagogia crítica, porque tem que tratar das feridas que doem. Não adianta passar a mão por cima e dizer que está tudo bem, não tá. Mas tem que ter muito amor. As crianças precisam de amor, de várias maneiras. Do físico, do afeto, do toque, sabe? Porque muito tempo foi dito que elas fediam, que elas eram feias. As crianças têm que se sentir amadas para estarem bem dentro da escola. Elas terem um olho no olho que diz para elas: tu pode, eu quero que tu vá, e eu tô aqui contigo, mas vamos lá. Mas não é passar a mão na cabeça e fazer mais fácil, não. Porque ele tem competência igual, mas ele só precisa ver que alguém acredita nele. E aí, sobre isso, olha aqui o gráfico que eu achei do Instituto Unibanco. Tá? Só para não dizer que é só coisa, né, que vem da esquerda, às vezes que bota as coisas mais... Não, o Instituto Unibanco fez uma pesquisa e descobriu que, quando perguntou para os professores quantos dos seus alunos de ensino médio você acha que completarão o ensino superior, o professor branco acha que só 28% dos alunos negros vão conseguir. Mas ele acha que 58% dos seus alunos brancos vão conseguir. Agora, o professor negro, ele sonha um pouquinho mais com o aluno negro. Né? Isso, dava pra gente explorar muito isso aqui, mas o meu tempo já está esgotado. Mas eu acho que a gente pode, depois as pessoas podem pensar mais. E aqui é algo que eu estou sentindo muito importante dentro dessa nossa discussão, que a gente tem que, eu acho que ficar na cabeça para ir discutindo nos outros encontros, tá? O que a gente costuma fazer dentro da escola é isso aqui, ó. Igual para todos, igualdade, todo mundo tem igual, beleza. Só que quem ainda tem dificuldade de acessar, que é aquilo que a gente estava falando, só a prova escrita, ele não vai conseguir, porque a mesma coisa para ele não dá resultado. E isso não vale só para o aluno negro, mas para o aluno negro que é carente, que desde lá de casa, de pequenininho, os pais analfabetos não puderam ajudar, isso pesa mais. Então a gente tem que sair desse discurso que não dá certo, que é o que diz lá na lei brasileira, na Constituição, o princípio da igualdade, todos são iguais. Ok, mas isso, se a gente não fizer nada, não funciona. E a gente tem que caminhar para cá, ó. Porque o que a gente tem hoje é isso aqui, né?
Bueno, então tá. A imagem fala por si só. Eu vou dizer para vocês que eu tenho alguns sites da onde eu tirei essas coisas que eu li, que eu deixei para quem quiser ler na íntegra. E para agradecer, eu vou deixar essa foto e o meu contato, tá? Porque esse menino aqui é o Renato e eu quero contar um pouquinho pra gente terminar. A gente foi terça-feira, a gente tirou essa foto lá na Secretaria Municipal de Educação, quando o Renato foi receber o prêmio, porque teve um concurso da SMED, né, de escrever histórias de mulheres. E aí, então, a gente lá na Wilson Miller conseguiu, a gurizada se empolgou. Começou por um menino negro, que muito motivado por ter um tablet, porque ele não tem um celular. Era o único aluno da turma que não tem celular, o Alessandro. E aí o prêmio era um tablet, ele ficou desesperado para fazer. E correu atrás e me perguntou e como é que faz, e vamos, e trouxe o texto no outro dia. Com o exemplo do Alessandro, os outros da turma quiseram fazer, foram 6 alunos escritores de uma turma de 11 na época, agora 10. Quer dizer, quase toda a turma se motivou, escreveu. Só que olha só, eles foram para casa, eles escutaram a história das suas mães, avós, tias. O pai ajudou a escrever a história, junto com o filho. E aí ele chegou nesse resultado que ganhou o primeiro lugar. Então eu acho que isso é um exemplo legal, porque ele já começa a construir uma ideia de que ele pode, ele conquista, ele é capaz, ele está sendo valorizado pela turma, pela escola, pelos pais, pela comunidade, ele está feliz com esse prêmio, né? Então eu só queria trazer para vocês, para compartilhar essa alegria que foi, tá? Então, muito obrigada pela paciência, pela atenção de vocês. E eu vou passar a palavra para o Nilo agora. Só lembrar que semana que vem, dia 20, a gente tem a palestra da professora Gladys Kercher, que é muito importante que todos nós possamos ouvi-la. Obrigada. Eu acho que é muito delicado falar com a maioria dos alunos a questão do sistema de cotas, alunos quilombolas e não quilombolas, isso serve para a média também, porque hoje o que se fala é em cotas raciais. Quem aceita e quem não aceita, quem acha que é certo e quem acha que é errado. Nos outros sistemas de cota, quem é que fala? Ouve falar do outro comentário? Qual foi o primeiro sistema de cota que teve no Brasil e que tem até hoje? Isso é muito delicado falar dentro da escola, porque geralmente vão falar em sistema de cotas raciais e cotas para quilombola. Eu acho que tem que falar em todos os sistemas de cotas que tem. Tem cotas para agricultor familiar, tem cotas sociais e tem cotas raciais e tem cotas para quilombola. Mas hoje o que se ouve falar, e se ouve muito, né? A maioria acha errado, é o sistema de cotas raciais e acha errado também o sistema de cotas para alunos quilombolas. Muita gente acha errado. Porque os alunos não se fala com os alunos dos outros sistemas de cotas. E aí o aluno de hoje ele é um adulto de amanhã. E ele vai achar errado. Eu ouvi falar lá na escola que tem cotas para negro, tem cota para quilombola e a gente não tem nada. E na verdade tem. Eu só fazer um comentário rapidinho com relação a isso. Muitos brancos não sabem que existe cotas para brancos, vamos dizer assim. Eles não sabem, né? Não sabem que existe cotas. Porque quando a escola fala em cotas, eles priorizam as cotas raciais. Então não. E se tu vai, esses dias eu estava vendo, esses dias não, na última chamada do IFSU, acho que são cinco tipos de classificações, né? Tem a classificação liberal, tem a classificação 8, né? Tem a classificação. Então, justamente por isso, sabe? Porque não se fala. Porque o aluno, quando não falar nas cotas raciais, ou agora, os alunos das escolas aqui em Pelotas, onde tem aluno quilombola, os professores vão falar em cotas para quilombola que tem. Acho que até no IFSU está sendo
seletiva, é. Porque não é falado nos outros sistemas de cotas. É porque a mídia, É como se própria fosse- mídia, né? Quando a mídia fala, né? Fala. É como se só o negro tivesse cotas, né? E aí, a partir, né, se julgam menos capazes, né? É bem complicado. Tem que razão nesse sentido, né? Professor André. Posso? Não, eu falo daqui mesmo, da Não, garganta. Não, assim, muito brevemente, gente, eu não posso, como pessoa negra, e antes de ser professor, eu sou uma pessoa negra, eu sou um sujeito militante do movimento negro há pelo menos 30 anos. E eu preciso chamar a atenção para uma coisa que a Camila tocou aqui, não quis aprofundar, dada a limitação do tempo, que é o cenário político que nós vivemos. Nós, pessoas negras, desde o período da redemocratização, nunca fomos tão violentados como nos últimos 5 anos neste país e neste Estado. É importante que se diga isso. Nós vivemos sob um governo racista. Nós vivemos sob um governo que tem a disposição para matar pessoas negras. A polícia nunca mata tanto como matou nos últimos anos. O sistema prisional tem 70% a mais de população negra do que qualquer outro tipo populacional. Então é importante que se diga isso, porque assim, quando a gente está falando de educação escolar quilombola, nós estamos falando do governo que nos últimos 2 anos retirou recursos da educação escolar quilombola, da educação para povos originários e da educação básica de forma geral. O ministério que mais sofreu cortes foi o Ministério da Educação, de todos os ministérios. Então é importante que se diga isso, porque ao mesmo tempo que essa atividade aqui é fundamental, nós temos que contrapor o que aí está. Porque a gente faz um esforço muito grande, que às vezes por uma canetada, como se usa muito esse termo, por uma canetada, tudo é extinto. Então, chamar atenção para isso, que desde o governo federal até o cenário municipal é um problema gravíssimo e que nós temos solução para isso, certo? Só que temos que ter consciência. Enquanto docentes, enquanto pessoas que são conscientes da sua realidade, é fundamental que nós possamos falar isso em todos os espaços. Porque, do contrário, se o que aí está, porque eu me nego a pronunciar o nome, se o que aí está permanecer, nós viveremos uma barbárie. E prepare-se, provavelmente, aquilo que se estimula há muito tempo na sociedade brasileira, que é uma guerra racial, pode acontecer de fato. Só que eles têm armas, nós temos a voz. Muito obrigado. Prova disso que tu falou, é a nossa própria realidade aqui. Nós mantemos veja durante anos. Daqui a pouco colocaram tanto empecilho que foi impossível continuar. Exatamente. E os alunos sempre falam. A gente há muita luta, professor. Há muita luta, nós mantemos ainda o eixo do Sul, mas é uma dificuldade. Todo ano vem uma proposta de, vamos sustentar. Agora o pessoal da SMED fez uma conexão lá e parece que vamos reforçar o erro, mas é sempre muito difícil, muito complicado. As canetadas do bem nunca existem, né? Só as canetadas. Exatamente. Pessoal, eu acho que nós teríamos, muitas horas ainda para debater, dias, meses, enfim, a gente teria muito tempo para ficar debatendo sobre esse assunto, mas infelizmente, em função da organização da escola, do nosso transporte também, nós temos que finalizar, Mas eu agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigada, professora Camila, pelas suas palavras hoje. Obrigada, Nilo, pela tua participação, muito importante aqui conosco, Obrigada a todos os professores, que estão nos acompanhando. Fica o convite para o próximo dia 20, na próxima sexta-feira, então, a palestra, como a Camila falou, da professora Gladys, da URGS, Então, contamos com a presença de vocês, novamente, Agradecemos a escola por ter nos disponibilizado esse espaço. E é isso, gente. Até a próxima, então.